Estamos aqui no consultório do Dr. José Eduardo Cansado, pneumologista. Ele vai contar para a gente quais os problemas que esse tempo seco prejudica a saúde, né, doutor? Bom dia. Como que a gente faz para lidar com esse ar seco? A umidade relativa do ar muito baixa tem uma série de implicações na saúde humana. O ideal é que a umidade esteja acima de 80%, porque a umidificação das mucosas, dos tecidos, principalmente dos olhos, das narinas, da boca, ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo de maneira adequada. Então, quando a umidade relativa do ar está muito baixa, os indivíduos vão ter desde irritação nos olhos, boca seca, irritação nas narinas e maior risco de sangramento nasal. Aquelas pessoas que já têm uma alergia respiratória, que já têm rinite, que já têm bronquite, elas pioram porque as mucosas secas acabam irritando mais, inflamando mais, e com isso o indivíduo passa a ter mais crise de rinite, de asma, de bronquite. Também, quando a umidade relativa do ar está muito baixa, as pessoas têm muito mais infecção. A umidade relativa do ar mais alta faz com que as células de defesa da boca, do nariz, funcionem de uma maneira mais adequada. E a gente passa, então, a filtrar e aquecer o ar melhor, diminuindo o risco de infecção. O funcionamento das células de defesa nesses locais também é muito melhor quando a umidade relativa do ar está mais alta. Além disso, se a umidade está muito baixa, a poluição atmosférica fica maior. Por quê? Os gases e partículas ficam mais tempo em suspensão no ar, quando a umidade é baixa. Quando chove, elas precipitam, tanto os gases como as partículas precipitam. Então a gente acaba inalando mais poluição quando a umidade assim está muito baixa. Então é uma somatória de coisas, não só a umidade baixa faz mal à saúde, mas a umidade baixa faz com que o efeito da poluição atmosférica maléfica à saúde também seja maior, e isso tem um impacto maior na vida das pessoas. Quanto às queimadas que está tendo agora, né, época seca, o pessoal sem consciência acaba tirando fogo nos matos. Isso também prejudica bastante. Sem dúvida alguma. Quer dizer, se a umidade está baixa, existe um risco maior de incêndio. E, frequentemente, as pessoas colocam fogo também nas coisas. Então, isso faz com que aumente a poluição atmosférica. E como a gente acabou de mencionar, quer dizer, se vai aumentar a poluição atmosférica e o efeito dessa poluição vai ser pior, porque as partículas e os gases da fumaça gerado pela queimada ficam mais tempo em suspensão e as pessoas inalam, então, mais partículas e mais gases que têm efeito tóxico e vão comprometer a saúde de todo mundo, mas principalmente daquelas pessoas que já têm problema. Ou seja, se a pessoa já tem alergia, já tem bronquite, já tem asma, ou se a pessoa tem enfisema, por exemplo, por causa do cigarro, ela tem um efeito, uma poluição, faz com que piore, que ele tenha mais sintoma, que ele tenha mais tosse, que ele tenha mais falta de ar, que ele entre em crise. A poluição também aumenta a infecção, aumenta a sinusite, rinite, resfriado, gripe, aumenta a incidência de pneumonia. Então, tudo isso leva com que a gente tenha um impacto maior na nossa saúde e uma dificuldade maior de conviver, então, nessa época do ano. Então, as pessoas que não têm problema respiratório podem vir, né, ter. Sem dúvida alguma. Na verdade, o efeito tanto da poluição como da baixa umidade relativa do ar, ele vai ser mais importante nos extremos de faixa etária. Crianças muito pequenas e os indivíduos idosos têm um impacto maior. Agora, é como uma pirâmide. A grande maioria das pessoas embaixo dessa pirâmide não vai ter problema. Algumas pessoas vão ter irritação nos olhos, irritação na narina, olho ardendo no final do dia. Algumas outras pessoas vão ficar doentes, vão ter crise de rinite, de asma, de bronquite. Outras pessoas vão ter pneumonia e algumas pessoas vão ser internadas e outras vão morrer. Então, o topo da pirâmide é a mortalidade. Poucas pessoas vão morrer por causa da poluição, mas aqui embaixo, na base, tem um grupo muito maior de indivíduos que, submetidos a essa poluição, que não vai ter tanto impacto agudo, mas pode ter impacto crônico. Então, a incidência de impacto na saúde é de todo mundo. Agora, aquelas pessoas que têm uma predisposição maior, principalmente crianças muito pequenas, idosos, têm um impacto maior e uma chance maior de adoecer quando expostas a baixa umidade relativa do ar e aumento da poluição atmosférica. Agora, doutor, deixa uma dica para o pessoal em casa, o que eles podem fazer
para ficar o ambiente melhor, né? Um pouco mais de umidade? Bom, primeiro é aquelas pessoas que têm problema já de saúde, aquelas pessoas que têm rinite alérgica, que têm asma, que têm bronquite, devem procurar o seu médico para fazer um tratamento preventivo para prevenir crise, para não entrar em crise. Em relação, de uma maneira geral, as pessoas devem se hidratar muito bem. Um adulto hoje ele deve ingerir de 2 a 3 litros de água por dia, desde que ele não tenha nenhuma contraindicação. É claro que as pessoas que têm problema renal, as pessoas que têm problema cardíaco, têm uma restrição de ingestão de líquido. Mas para a população, de uma maneira geral, é pelo menos de 2 a 3 litros de água ou equivalente por dia. Então, se hidratar bem, evitar atividade física em ambiente aberto, em exposição ao sol, principalmente nesses dias que a umidade está muito baixa, a concentração de ozônio, que é um gás tóxico, no ar atmosférico é muito alta, principalmente das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Então, evitar atividade física em ambiente aberto, nesses dias ensolarados, muito quentes, de baixa umidade relativa do ar. Se você vai praticar exercício e quer ir no parque praticar exercício, faça bem de manhãzinha ou à noite, após as 19 horas, que a incidência de gás no ar é menor. Ou pratique exercício em academia, porque a incidência de poluição em ambiente fechado, por exemplo, com ar-condicionado, é 50% menor do que se você faz atividade no ambiente aberto. Outra coisa importante é procurar aumentar a umidade relativa do ar na sua casa, através de bacia, um balde de água do lado da cama, colocar toalha molhada na janela, e aquelas pessoas que têm condições podem utilizar um umidificador, que é um aparelho que aumenta a umidade relativa do ar, tomando cuidado para não usar o aparelho 24 horas ininterruptamente num ambiente fechado. O problema do umidificador, que todo mundo pergunta, traz problema à saúde. O problema é que se você usa num ambiente muito pequeno e deixa um período de tempo muito longo ligado, ele vai aumentar demais a umidade em lugares fechados, como gaveta, guarda-roupa, e isso pode aumentar a proliferação de fungo. Então, se você vai colocar no ambiente, deixa a porta do ambiente aberta e o umidificador ligado. Ou deixa ligado no teu quarto durante 2 a 4 horas, aí você, fechado o quarto, aí você desliga o umidificador e vai dormir e deixa o ambiente fechado. Mas se é para usar direto, procure deixar o ambiente aberto para ver uma troca de ar e esse impacto, então, do aumento demais da umidade não ocorrer nesses lugares fechados, principalmente guarda-roupa e gavetas, etc. Voltando ao tema das queimadas, né? Também as pessoas não têm consciência de que estão prejudicando eles mesmos atirando fogo, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? A queimada, na verdade, não é solução para nada, né? A gente aumenta a poluição atmosférica e principalmente nessa época que a umidade relativa do ar está muito baixa. Então isso vai ter um impacto muito grande, principalmente na saúde das pessoas mais expostas. E quem está mais exposto é quem está mais próximo à queimada, colocando fogo naquela queimada. Então a pessoa tem que colocar na cabeça que, na verdade, ela está inalando aquelas partículas e gases que são muito tóxicos, especialmente nesses dias que o índice de umidade relativa do ar está muito baixo. Então, tomar muito cuidado, evitar colocar fogo e tomar cuidado, porque ocorre muitas vezes, né, queimadas por toco de cigarro, porque a umidade está muito baixa, então o risco de incêndio é maior. Então, tentar evitar e não desperdiçar água, porque a gente está passando por um momento muito crítico, provavelmente nós vamos ter racionamento daqui a pouco. Então, usar a água de maneira adequada, de maneira racional.